Bem-vindos ao canal Hercólogos Naumosmon. Aqui quem está falando é o Rudimar, astrônomo da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Hoje nos dedicaremos a estas imagens no Alasca, porque elas são a manifestação da sombra de planetóides. Não é os satélites que giram em torno, bem próximo da estrela, não. Esses estão numa distância intermediária. Tem as pedras que estão mais próximos, que são velozes, e essas aqui são menos velozes. É como se fosse uma escala progressiva. Quanto mais próximo da estrela, mais giram e seu tamanho é de uma característica para ser tipo um satélite. E quanto mais se afasta, as pedras vão ficando maiores e têm velocidades menores. Então o que nós estamos vendo são sombras desse complexo de pedras, cometas, asteroides, que fazem parte, planetas, e luas, que fazem parte do sistema planetário de Hercólogos. Então, sejam todos bem-vindos aos que estão chegando. Peço que assistam, e aos que também já estão, os vídeos anteriores, que sempre é bom rever ou aprender o conteúdo completo. E também sempre descobrir coisas novas nos vídeos aulas. Então são quase 70 vídeos à disposição. Então, para entender isso que eu vou explicar aqui, é necessário que assistam vídeos anteriores. Estudem o canal. Dito isso, não esqueçam do like e de sua inscrição para ver como ela está. Então, estes planetóides aparecem porque o seu alinhamento, aqui está Hercólogos, não aparece nesta imagem aqui, nesta câmera, mas outras câmeras eu vou mostrar o Hercólogos. E eles, nessa situação intermediária, não estão próximos, nem estão distantes como os planetas, que estão em rotas muito longas e eles se deslocam lentamente. Então, esses aqui, num determinado ângulo, aparece o quê? A sombra deles alinhada com esta câmera. Então, eu vou dar uma recuada aqui na imagem para que nós possamos saber onde nós estamos. Estamos em Farewell Leste, Alasca. Vamos recuar mais um pouquinho para chegar nos comandos, né? Vou puxar aqui para o lado da imagem, que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Estamos nessa região aqui, ó, do Alasca, certo? Então vamos à imagem propriamente dita e a sua sequência. Vai aparecer muito mais sombras de pedras planetóides de tamanho médio. Tamanhos aí são muito relativos, né? Então nós estamos acompanhando as imagens de 10 em 10 minutos, que são fotografias no intervalo. Eles têm uma janela aberta de 6 horas de fotos. São 36 fotos de 10 em 10 minutos, né? Então, vejam aqui, ó. Apareceu mais uma sombra de um planetóide. E apareceu a passagem, o traço do que? De um chemtrail, rastro químico aqui, ó. E o rastro químico nós vamos ver em abundância. Vejam só. Aquele rastro aqui veio dessa região de baixo aqui das montanhas, do leste, e veio para essa região. Então ele está fininho e começa a largar. Daqui a pouquinho essa região fica mais larga e essa mais estreita. É o sentido que ele fez. Então aqui aparece mais, e olha a próxima. Na próxima nós vemos aquele rastro se deslocando aqui, ó, vemos até um pouco da sombra do rastro. Então, oportunamente, nós também estamos vendo mais sombras, que o intervalo de 10 minutos ocasionou outra imagem, né, gente? Vejam só. Aqui, ó. O Sol está aqui assim, certo? E vejam aqui. Então, temos muitas sombras de pedras, de planetóides, em distâncias intermediárias. Assistam os vídeos anteriores que eu falo da estrutura do Hercólogos. Vejam aqui, ó.
duas pedras próximas neste ângulo, mas não quer dizer que elas estejam próximas. Aqui e olha aqui, ó, né? Na sequência, nós vemos mais pedras aqui, ó. Sombra das pedras, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. E chemtrails tomando conta da paisagem. Que o objetivo dos chemtrails, um dos objetivos, é tornar a luz difusa, uma luz branquiçada, certo? Então vejam só, continuando com as imagens de 10 em 10 minutos, né? Nós vamos ver este comportamento. Agora apareceu mais chemtrails, vejam, né? Então vamos lá, vamos de novo, ó. Sequências. Agora aparece as sombras, mais chemtrails, sombra de planetas, planetoides, né? Não são propriamente planetas, são planetoides. E continuando a sequência do dia, mais sombras aqui e aqui, mais provas da existência de algo entre o Sol, que está a 150 milhões de quilômetros, e a Terra. Eles estão bem mais próximos da Terra. Por isso que estamos vendo estas sombras, que não víamos antes. Por quê? Porque isto é uma informação que ele está cada vez mais próximo, está em rota de aproximação da Terra. Então, na sequência, certo? Vejam só a quantidade de chemtrails, né? Então tá, vamos dar uma pausa. Continuando então, na câmera ao lado, nós estávamos no leste, agora estamos em noroeste, em Farewell. E dando sequência, veja só, né? Movimento do Sol atrás de uma névoa de nuvens junto com os chemtrails, né? Vamos acompanhando o desenrolar das fotos de 10 em 10 minutos. Apareceu aqui, ó. E eu já tirei fotos nessas situações. Tirei fotos onde que aparece sombra destes planetóides, vamos chamar assim. Veja aqui, ó. Então, este planetóide aqui, ó, no intervalo de 10 minutos, ele foi para... Vejam, no intervalo de 10 minutos, ele foi para cima. E aqui surgiu outro. Gente, é lá fora do planeta, certo? Não é aqui na atmosfera. Ele está lá fora e a sombra dele está atingindo esta câmera. Entendido? Agora os chemtrails vão aparecer, vejam só. Em profusão e abundância. Então esse ambiente já está todo ele contaminado. Vejam o céu totalmente tomado por chemtrails, rastros químicos. Aqui voltamos à foto inicial. Então, agora estamos naquela região de Farewell, em Rome. Então é um pouco mais a sul do leste. Então, esta câmera em Rome, que está para este, sudoeste em relação à outra, né? Que nós vimos anteriormente. Aqui nessa região, na mesma região. Vemos então a sombra de Hercólapos. A sombra ficou alinhada com esta câmera. Só que em Farewell não ficou alinhado. Certo? Por isso que não apareceu a sombra. Então, a questão de aparecer ou não a sombra é uma questão de alinhamento. Veja um chemtrail aqui, né? E vejam a sequência. Um pouco da luz verde. Eu tenho um vídeo específico falando dessa luz verde, que é a presença, neste ângulo, do reflexo do Kashina. O azul com o amarelo fica verde. Eu também tenho um vídeo falando da cor rosa na luz solar. Vejam só, olha o chemtrail aqui passando, gente. Vejam só. Então aqui nós estamos na câmera ao lado, vendo a sombra
da estrela Hercólebus, da estrela anã marrom, que vem com planetas, luas, asteroides, meteoros, planetóides, satélites dele, né? Olha só isso aqui, gente, que passam bem perto dele. Então hoje nós estamos vendo, apareceu hoje nessa região, as pedras na distância média, não estão nem próximo e nem um pouquinho mais distante, estão na intermediação entre os planetas e ele. Então na distância média. Perfeito? Olha o movimento da sombra. Vejo que é em curva. Ó. Por que é em curva, gente? Porque os caras muitas vezes ficam gastando os chemtrails nas regiões que eles precisam concentrar mais venenos. Porque tu não vê nunca um avião andando em círculos. E eu tenho filmagens deles fazendo círculos, gente. Uma coisa absurda. Absurda. Avião anda em linha reta, então esses aviões não têm passageiros. Só combustível e toxinas, dioxinas. Então, continuando, vejam que aqui aparece alguma coisa. Já aparece algum tipo de planeta ou lua. Ou satélite, né? É muito relativo as coisas. Esse risco aqui é muito curioso, que ele aparece muito. É uma prova da sombra, vejam. Esta sombra aqui, ó, em determinado ângulo, ela tem um arrasto de sombra, que num determinado ângulo, a câmera, ó, já começou a aparecer escuridão aqui, ó, tá vendo? A câmera mostra, ó, o risco, certo? Então, a câmera ao lado. Um pouco mais ao leste temos a câmara vizinha, Puntilha Lake, continuando pelo nascente, certo? Então, vemos que nesta câmara também está alinhada a sua sombra, a sombra da estrela, que cada vez vai ficar maior, 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 até deixar totalmente escuro, nós vamos ficar sem luz, num frio abissal e a população toda morrendo. Vai ser muito, muito, muito triste e catastrófico. Então, está alinhada. Olha só que interessante, gente. E os chemtrails sendo registrados também nesta câmera, porque está apontando para o leste. São os mesmos chemtrails que as outras estão mostrando. Vejam. E tem um pouco de luz verde na luz solar. Não é no Sol, é aqui. Porque a estrela já está no meio do caminho para mais proximidade da Terra. E agora veja que interessante, né? Outra câmera onde mostra o alinhamento, né? Mostra a sombra do Hercólebus. Então, quando aparece a sombra, é que está alinhado com a câmera. Quando não aparece, é que não está alinhado. Chegará um momento em que toda a Terra e todas as câmeras mostrarão, porque a sombra irá predominar. Chemtrails passando. Começa aqui também, ó, uma negritude, uma linha de escura. Vejam isso, gente. Que assustador. Esta sombra vai aumentar, gente. Aumentando, vai tomar toda a Terra. Me expliquem por que aparece esta linha de sombra. Se fosse da câmera, não está aparecendo o Sol. Então a câmera não teria como se defender com anteparo, que é um absurdo. Essas câmeras não têm nenhuma proteção da luz. É direto, são webcams. Então o que acontece? Isto aqui, gente, esta linha aqui, já é o campo de atuação da sombra. Aqui também aparece este planeta, um planetóide, mas é mais para um planeta, né? Vejam só. Agora ele some, mostrando ele de novo. Olha só que interessante, ali no canto, né? Olha. Um outro ângulo aparecendo planetas. Não deve ser um planeta muito grande. Veja que ele está ali próximo, ó. Continua aparecendo a sombra. Vamos recuar aqui, ó.
Agora vamos focar no assunto desse planeta aí, ó. Observa só, né? Bem nítido, ó. Então ele está aparecendo porque o Sol bate na Terra, reflete luz e revela ele. Por isso que é uma sombra, é uma luz dispersa. Não parece nítido, porque os planetas, esses corpos, estão entre a Terra e a luz solar nesse momento, né? Então nós não podemos ver eles nitidamente, nós podemos ver eles revelados por reflexos de luz do planeta Terra. Entendem? Pensem bem sobre essa questão, para não julgar o trabalho, gente. Antes de me julgar, por favor, assistam os vídeos explicativos anteriores e não julguem o meu trabalho por um vídeo apenas, e também outras coisas, né? Meu trabalho, gente, é de muita responsabilidade. É um trabalho onde eu foco todo o meu profissionalismo e a minha seriedade e caráter. Então, peço que vocês levem isso em consideração. Aqui estamos em Nikolai, noroeste, na mesma região ali que eu falei antes. Vejam, esse chemtrail que as outras câmeras registraram também aparece nesta câmera e também aparece a sombra de Hercólobos sobre a Terra. E mais chemtrails. Então não é só uma câmera. Um novo chemtrail passando aqui. Aquela câmera, as câmeras da região estão registrando o mesmo fenômeno. Mas tem câmeras que não aparecem porque não está alinhado, mas revelou aquelas sombras. As sombras dos planetóides, vamos chamar assim. Então, vejam só. Olha aqui, ó. Olha só. Né? Ele está indo aqui, ó, para cá, para a esquerda. E aqui já passou, ficou mais largo. E aqui vai afinando. Vejam aqui, ó. Aqui atrás, o cara deve ter dado uma volta, que não apareceu nesta imagem. Aqui é onde nós iniciamos, né? Agora estamos em Lime Village. Vejam o que acontece com estas cenas. De 10 em 10 minutos. Ok. Vejam a haste. Estamos no Alasca. Veja a haste desta antena interferindo na sombra. Vejam, ó. Né? Esses passarinhos aqui, gente, certo? Tinha um aqui naquele momento da primeira exposição que eu mostrei, aqui, ó. Vejam. Tem um pássaro aqui, atrapalhando a sombra. Ao mesmo tempo ela está dividindo um pouco aqui na haste maior da antena. E se fosse, ó, tá vendo aqui, ó, que tem um corpinho aqui, ó. Aqui é o passarinho. Se fosse da câmera, como as pessoas não conseguem entender que não é na câmera, por que a haste está atrapalhando a sombra? Vejam. Por que a haste está atrapalhando a sombra? Porque não é na câmera, senão a câmera ficaria com a sombra inteira. É lá. A sombra vem e a haste interrompe. Tá vendo aqui, ó? Igual naquele vídeo que eu fiz sobre o duplo eclipse. Procurem este vídeo. Ele é muito, muito, muito educativo. Para nós termos a noção. Os que não conseguem compreender, eles têm que ampliar um pouquinho a sua mente. Então, se esforçar, dedicação, estudem, gente, estudem, para vocês compreenderem o alerta que eu estou fazendo para a humanidade. Vejam a sombra e vejam os chemtrails. 1, 2, 3, 4. Olha só que assustador isso.
Ó, aqui um passando de novo. E eles vêm do leste, todos no mesmo sentido. Vejam. Outro aqui, ó, esse, vejam só. Esse há 10 minutos atrás, passou, né? Depois de 10 minutos, vem o parceiro dele de novo. Eles entram em grupo, gente. Muitas vezes eu já filmei 4, 5 passando no intervalo de 5 minutinhos de um do outro. E eles fazendo assim uma verdadeira grade no céu com rastros químicos. E aí vai alargando, né, para preencher a ionosfera do planeta. Ó, aqui já mais outros que passaram. Veja os passarinhos aqui, gente. Entenderam? Então eu estou mostrando na redondeza daquela câmera que mostrou a novidade, que são as sombras dos planetoides. Olha aqui, mais um chegando aqui, ó. No mesmo sentido. E ó, vai alargando, vai alargando. Ó, mais 2 passando aqui. Então já contamos uns 10 passando aqui, ó. Imagina no Alasca passando 10 aviões na mesma rota. Passageiros, gente? É piada, né? Que muitos insistem que não há chemtrails, que isso aí é normal. É que tem que associar várias informações para entender que nós estamos numa prisão e eles estão reforçando as grades prisionais. Ó, outro aqui passando, ó. Começa a largar, começa a ter os efeitos aqui da sombra, dos chemtrails. Vejam aqui, ó, gente, o efeito da sombra do Hercólobos nessa coluna de sombra. Forma uma coluna de sombra que nós vimos antes assustadoramente na outra câmera. São provas, aqui voltamos à foto inicial, são provas que corroboram toda a linha do raciocínio do início do meu trabalho, com melhoramentos, porque o meu entendimento foi evoluindo. Então tem correções do tempo da sua aproximação, quando que a Terra vai passar pelos transtornos. Então tudo isso são informações que elas vão sendo completadas, vão se complementando conforme o trabalho vai avançando. E assim nós temos olha a sequência disso, gente. Né? Vejam de novo. Entenderam? E aqui, ó, em 3 câmeras apareceu a sombra. Eu nunca tinha comentado sobre esta sombra. E oportunamente hoje, já apareceu muitas vezes, mas eu não queria fazer um vídeo exclusivo, né? Mas isso é mais um elemento que corrobora o que eu estou dizendo. Então, todas as informações que eu estou passando, elas indicam para o mesmo alvo, para o mesmo causador desses efeitos todos, para o mesmo astro presente no sistema solar, trazendo todo o seu complexo sistema planetário. Porque ele é complexo? Porque ele é um planeta, porque ele é um cometa, e porque ele é um planeta, um cometa e uma estrela, rodeada de planetas, rodeada de satélites, rodeada de pedras e planetoides. Ainda no Alasca, naquela região, em Slitwoods. Vejam a sequência. Nós podemos perceber aquele ambiente, é uma visão também para o leste, e começa a aparecer também, vejam, uma protuberância, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, que é, observa aqui dá para ver bem, ó, que é o efeito, ele está, né, o eixo magnético da estrela Anã Marrom está neste eixo, e como aqui sai maior fluxo de plasma do seu eixo, devido ao seu campo gravitacional e campo eletromagnético imenso, sai um fluxo aqui de plasma magnético, eletromagnético, que formam as 2 caudas no atrito com a atmosfera solar do nosso sistema solar, elas pegam fogo. E aqui nós podemos ver a imagem destas
do que causa essas duas caudas. Já está começando a aparecer a sombra, não a imagem, desculpa. Vejam só. Eu já mostrei isso bem nitidamente em outros vídeos. Muito bem. Bom, pessoal, indo para o final do vídeo, vamos ficar com essa imagem impregnada na nossa memória. Eu nunca tinha visto uma coluna da sombra tão forte e tão larga. Ela começou a aparecer há uns 2 anos atrás, muito de leve em alguns momentos, mas larga assim e preta assim, eu nunca tinha visto. Então, divulguem esse trabalho para as pessoas alertarem-se. Meu objetivo com esse trabalho, da seriedade com que eu faço ele, é para chocar, é para impressionar as pessoas e elas, com isto, movam-se, comecem a estudar e a entender que sua consciência tem que ser ampliada. Se ela não sabia dessa realidade, o quanto de coisas que as pessoas não sabem. E a partir disso, elas voltem-se para uma consciência espiritual. Que este momento da Terra vai ser único. A Terra nunca mais será a mesma. Então aproveitem, estudem, divulguem. Quanto mais pessoas vibrando com a verdade, com o conhecimento, mais nós vamos elevar a energia da Terra, a vibração da Terra. Então, eu conto com o like de vocês, com seus comentários, eu conto com as suas inscrições e alertem-se, vejam se sua inscrição continua ativa, porque algumas pessoas estão denunciando que está sumindo. Muito obrigado pela atenção. Nos veremos nos próximos vídeos. Tenho muito material para mostrar, pessoal. É bastante mesmo. E o trabalho continua. Um abraço a todos. Obrigado pelo apoio do Grupo Hercólogos. Obrigado pelo apoio das pessoas que me mandam material. Obrigado pela Dinara, né, Dinara? Me mandou um presente. Colisões dos Mundos. Mundos em Colisões. Immanuel Velikovsky. Muito obrigado, Dinara.